Fala, galera, vamos acompanhar aí as últimas informações do Timão. Memphis treina com elenco e Bidu será desfalque contra o Penharol. Classificado para as oitavas de final da Conmebol Libertadores, Timão finalizou a preparação para o penúltimo jogo da fase de grupos. O holandês está fora da partida no Uruguai. Vamos acompanhar aí. Vamos falar do Corinthians? Muito bem, Corinthians no Gazeta Esportiva. Quem traz as informações do Timão é o Marcelo Bazeggio. Atacante Memphis treinou hoje com o elenco. Boa noite. Boa noite, Michele. É isso mesmo, o Memphis Depay foi a grande novidade do último treino do Corinthians antes da viagem para o Uruguai. Amanhã o Timão enfrenta o Penharol pela Copa Libertadores e o jogador holandês esteve em campo sem restrições, mas ele seguirá sendo preservado porque nessa semana ele sentiu um incômodo na panturrilha e todo cuidado é pouco. Indiscutivelmente, o foco do jogador já está na Copa do Mundo. Dia 27 de maio sai a convocação da seleção holandesa e caso o Memphis Depay seja realmente convocado, ele terá de se apresentar no dia 30 de maio, porque no dia 3 de junho a Holanda disputa um amistoso contra a Argélia, um amistoso para os holandeses se despedirem da seleção antes da delegação viajar para os Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo. Sendo assim, Memphis Depay perderia o jogo contra o Grêmio, que acontece no dia 30 de maio, e aí restariam somente 2 jogos para ele vestir a camisa do Corinthians antes da disputa do Mundial. A partida do final de semana contra o Atlético Mineiro pelo Brasileirão e a do meio da semana seguinte contra o Platense pela Libertadores. Se ele não reunir condições de ir a campo nessas 2 oportunidades, Memphis Depay pode ir para a Copa do Mundo e não voltar mais ao Corinthians, já que o clube ainda busca um parceiro para bancar os seus salários e assim a renovação do seu contrato acontecer. O futuro segue indefinido, mas a gente segue aguardando, viu, Michele? E é aquela novela, né? Era uma novela do Neymar no Santos Seleção, outra novela é quando o Memphis joga e se vem o patrocinador. Mas o Salazar disse aqui que já era aquele clima de despedida, né, Salazar? Eu comentei com vocês, era clima de despedida porque tem sido assim lá no CT. Muita gente interpretou mal essa situação, falando que eu estava torcendo contra o Memphis. Não estou torcendo nada contra, é só uma informação de que lá no CT as pessoas têm comentado comigo que já tem rolado algumas despedidas do Memphis, alguma conversa em tom de despedida. Aliás, para nós até seria bom ele ficar, porque ele é sempre notícia pra gente, conteúdo para os torcedores. A gente quer falar que do Jonathan Cafu ou do Memphis? É uma atração para todos nós, né? Até para os rivais ficarem de olho no que o Memphis está fazendo. Então, para todos nós, seria muito legal que o Memphis renovasse e ficasse. Mas aí a informação seria diferente. O clima é de despedida, o Corinthians não encontrou parceiros até agora. Os únicos entusiastas dessa renovação são Fernando Diniz e Marcelo Paes. Fora isso, dentro do Corinthians, praticamente todo mundo que eu converso, e eu conheço muita gente lá dentro, diz para mim que não faz sentido renovar esse contrato, porque mesmo com a redução de salário dele, a gente está falando de um custo de 2,5 milhões só de salários, mais o parcelamento da dívida de 43 milhões, então há um entendimento de que ele continuaria sendo muito caro, e a renovação seria até 2028. Então, assim, dificilmente essa renovação vai acontecer se nada mudar nos próximos dias. Sobre ele jogar contra a Platense, é praticamente certo se não tiver uma nova intercorrência. A novidade aí disso que trouxe o Bacejo é contra o Galo. Porque no início da semana, a conversa que a gente escutava de dentro do Corinthians era de que contra o Galo ele não teria condições. Mas como hoje, em nota oficial, o Corinthians informou que ele fez parte de todo o treinamento junto com o grupo, e hoje ainda é quarta, então vai ter quinta, sexta e sábado de trabalhos, olha, acho que pode ser uma novidade o Memphis Depay no banco de reservas para que de repente entrar no segundo tempo. E para ele é fundamental que ele possa se colocar à disposição para a Copa do Mundo também. Já bateu o técnico já avisou. O técnico já avisou. Você tem que jogar, senão como é que eu vou te chamar? Vocês acham que corre risco se ele não estiver jogando, ele não ser chamado? Sim, porque ele está trocentos anos sem jogar. Que tipo de jogador vai chegar na Copa do Mundo numa inatividade grande como ele está? Poxa, é muito tempo sem jogar. Para te ajudar, domingo bate 9 semanas sem Memphis Depay em campo. Então, é muita coisa, gente. Aí, olha, o técnico tem que confiar 9 semanas. São mais de 2 meses, então você E aí ele tem só 2 jogos, é isso? Aí ele jogaria contra o Galo e Platense, acabou. Contra o Grêmio ele já estaria dispensado se ele for convocado. Se ele for convocado, então ele não são os 2 jogos que ele tem que jogar e jogar bem.
para ser convocado. E assim, contra o Galo, imagino ele só entrando em alguns minutos. Sim. E contra a Platense também acho difícil ele já chegar titular. O bom é que são os dois em casa, né? Então isso ajuda. Esses jogos eu acho que também são importantes para que se tente, num último momento, um patrocinador para tentar bancar o mês. Vão tentar até o fim, né? Quem vai querer patrocinar alguém que está 9 semanas afastado, que não está jogando e que esse ano não teve um bom desempenho dentro de campo? E ele tem tido problemas, porque assim, foi a lesão na coxa, depois ele teve outro problema, aí agora ele teve a questão na panturrilha, então assim, tem gente no clube que diz que o Memphis tem um problema crônico, alguns problemas crônicos. Panturrilha? Não, na área muscular, na parte muscular dele que tem essa dificuldade de voltar. Mas enfim, vamos guardar. Tem que tem um tratamento. Lá vem. Faz um ultrassomzinho. Pessoal, a gente vai agora falar mais um pouquinho de Corinthians. Cadê o Bazégio? Vou chamar o Bazégio lá. Qual que é a situação, Bazégio, do Timão na Libertadores? Vamos lá, Michele. O Corinthians está tranquilo na Libertadores, com a classificação muito bem encaminhada, é o líder do Grupo E, e se empatar com o Peñarol amanhã, já garante a classificação para as oitavas de final e a primeira colocação da chave, porque o Santa Fé bateu o Platense por 2-1, desbancou a equipe argentina da vice-liderança do grupo, facilitando aí o caminho do Corinthians em busca da confirmação da vaga nas oitavas de final. O Corinthians terá pela frente o lanterna do grupo, o Peñarol ainda não venceu na Libertadores, tem apenas 2 pontos e até por isso tem muito torcedor defendendo que o técnico Fernando Diniz deveria poupar os seus principais jogadores, priorizando a partida do final de semana contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro, até porque o Timão figura na zona de rebaixamento. E aí na Libertadores, como a situação está muito bem encaminhada, o Corinthians poderia entrar em campo amanhã com uma formação alternativa. Então eu já aproveito para devolver para vocês aí no estúdio, botando mais lenha na fogueira desse debate. Fernando Diniz deve preservar os seus principais nomes na partida de amanhã pela Libertadores, ou o foco deve seguir sendo o torneio continental? Já estamos de volta com mais informação do Timão. Olha, o Diniz, pelo que anda fazendo, não está sendo muito de poupar jogador, não. Ele gosta de ir com a equipe, jogar lá quarta e domingo. Esse Peñarol que está com 4 jogos de invencibilidade, 2 vitórias, 2 derrotas, 2 empates, aliás, 2 vitórias, 2 empates. A última derrota foi justamente para o Coringão, 2-0, teve aquele gol do Lingard. Então, eu acho que tem que ir com o que tem de bom, Por quê? Como o Diniz já conseguiu incutir na cabeça dos jogadores que com ele não tem muito essa de poupar, vai pro jogo e acabou. Ninguém vai morrer porque vai jogar agora e depois jogar no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. Por mais que o Diniz já tenha dito, inclusive, que a prioridade do momento é tirar o Corinthians dessa zona incômoda da tabela, que ele está na zona do rebaixamento hoje, então ele precisa fazer pontos no Brasileirão. Mas não dá para abrir mão da Libertadores, não dá para facilitar. Se a gente acabou de falar do Palmeiras na Libertadores, que todo jogo é complicado, é traiçoeiro, o Corinthians não pode se dar o luxo de ficar brincando também na Libertadores e se complicar numa competição importantíssima. Então, já que não tem um elenco riquíssimo o Corinthians, vai com o que tem de melhor, faz um sacrifício, joga no fim de semana e o psicólogo Fernando Diniz que cuide também da cabeça dos jogadores para entrarem focados e com tudo, com toda a força nos 2 campeonatos, nos 2 torneios. Aí. Eu não tenho nenhuma dúvida que é isso que ele vai fazer. É mais informação, o Fernando Diniz não vai poupar ninguém nos 2 jogos, vai para cima, vai jogar com o time com o que ele puder, né? A não ser que apareça algum exame apresentando algum desgaste excessivo de algum jogador. Força máxima nos 2 jogos. No meu entendimento está correto, o Corinthians na Libertadores, a luta é para ser o primeiro colocado do geral, para dar ao Corinthians, em tese, a vantagem de decidir em casa até a semifinal. O Corinthians tem essa possibilidade, é muito clara a possibilidade do Corinthians conseguir ser o primeiro do geral e tem que buscar isso mesmo. Agora, não vai poder abrir mão do Campeonato Brasileiro e esse é o grande problema do Corinthians, porque este elenco não leva o Campeonato Brasileiro a sério desde 2025. Desde 2025 eles não levam o Campeonato Brasileiro. Acho que não leva a sério. Para mim é sintomático. Ou não tem elenco para o Campeonato Brasileiro? Não acho. Porque mesmo quando joga com um time titular no Campeonato Brasileiro, não é a mesma concentração, não é mais o mesmo nível de pegada. A diferença do jogo do Corinthians, no mata-mata, num clássico,
num jogo de Libertadores, num jogo de Copa do Brasil e no jogo do Brasileirão, a intensidade, a pegada dos jogadores, o nível de concentração é gritante. Não, e isso já virou desde 2025. Então, isso já virou tanta rotina no Corinthians que independe do treinador que está ali no banco. Exatamente, não é coisa de perfil do elenco. Não é coisa de agora. Isso aí o Salazar tem razão. Isso vem desde sempre. Desde que virou o Corinthians brasileiro, parece que quando vai enfrentar o Palmeiras, é o Bayern de Munique entrando em campo. É um negócio assim, Exato. é um negócio maluco. Quando vai jogar um mata-mata, Libertadores, Copa do Brasil, é a mesma coisa. Aquela, faca nos dentes. aquela parada de, isso aqui é jogo de final, isso aqui é um jogo que vale título, é um jogo que vale... tudo ou nada. E no Brasileirão parece que a mentalidade é, campeonato longo, cansativo, Sabe que impressão que eu tenho, Alex? não sei o quê. Que assim, nós não vamos ganhar mesmo. Também. E também não vamos cair. Vai nessa. Não é? Vai nessa. Vai nessa, não é? vai brincando. Exato. Não se brinca no Campeonato Brasileiro, não pode Tem brincar. quantos jogos para sair da zona de rebaixamento ali o Corinthians? Como assim? Não, falta um turno e mais 2 jogos. Então, assim, tem Não, para 20 chegar jogos. na época do Mundial. Não, no Mundial, para pausa do Mundial. Ah, Porque dois. não fazer Pra essa pausa do pausa Mundial, 2 jogos. antes, Dois é jogos. Bom, é bom estar É o- fora é da o zona. Só que a Atlético gente em tá casa e o falando Grêmio isso desde fora. que começou o campeonato. Vai acabar o primeiro turno e já. tá lá, assim, muito colado lá, Sim, né? é o Atlético em casa, o Grêmio fora. E são jogos difíceis contra 2 times grandes. O Corinthians não pode bobear. Só 2 jogos, então. Antes Vou da dar um Copa, exemplo sim. aqui. Então. Antes da Copa, sim. Vou dar um exemplo aqui. A gente viu o Corinthians, como eu disse aqui o Alex, um bom exemplo. Tanto em Paulista, Copa do Brasil, mas jogo de mata-mata importante, pegando o Palmeiras fora de casa, né? Não perdeu nenhum no Allianz Parque e tudo mais. Os últimos 27 jogos do Corinthians como visitante no Brasileirão, ou seja, todos como visitante do ano passado, mais os desse ano, o Corinthians tem 5 vitórias. É muito de pouco. 27. Nossa, sendo que que 4 foram no vergonha. ano passado. muito Esse ano pouco. só tem uma. Então, assim, é só no Brasileirão que é assim. Olha que coincidência. Não, tem que fazer Os caras estão largando o Brasileirão. Pra mim tá muito claro. Diniz, pega esse dado aí e faz um trabalho psicológico com essa equipe, viu? Tô precisando de uma conversinha com você. Pelo grupo. O Corinthians tem problema na lateral esquerda para encarar o Peñarol amanhã. Bazé Jô, qual deve ser a mudança na equipe, hein? Vamos lá, Michele, a gente trouxe um pouco mais cedo a ausência do Memphis Depay, mas ele não é o único jogador que será baixa para o técnico Fernando Diniz amanhã contra o Peñarol pela Libertadores. Matheus Bidu não treinou novamente hoje, segue de fora por causa de uma pancada no tornozelo que ele sofreu na partida contra o Botafogo. Por outro lado, 2 retornos importantes, André e Gabriel Paulista, que cumpriram suspensão na última rodada, podem voltar à equipe titular. E no caso do zagueiro, esse retorno é ainda mais importante, porque quando o Gabriel Paulista atua ao lado de Gustavo Henrique, o Corinthians não perde. Foram 9 jogos com essa dupla de zaga, 6 vitórias e 3 empates. Então já é um bom prenúncio para o torcedor amanhã contra o Peñarol no Uruguai, viu, amigos? Legal. Alex Miller. Pois é, o Corinthians tem que se apegar realmente a esses números positivos, às escalações que dão mais sorte, dão mais qualidade, dão mais resultado e tentar ganhar o jogo, que é o que o Corinthians precisa fazer. Garantir um bom resultado contra o Peñarol, ficar bem na Libertadores e depois, repetimos, focar no Campeonato Brasileiro, que é muito importante nessa paralisação da Copa do Mundo, o Corinthians, para o seu torcedor, para a comissão técnica, estar fora da zona do rebaixamento. Você passar 40 dias sabendo que quando voltar, você não sabe como vai voltar, estando na zona da degola, realmente é desagradável, né? E olha, eu vou dar um recado, mas a torcida do Corinthians lançou uma campanha aí no Twitter, hashtag, aliás, tá nos Trending Topics, hashtag renova com Memphis. Já tá no assunto mais comentado, torcida do Corinthians querendo a renovação do holandês. Hora de falar com o Thiago Salazar sobre esse jogo do Corinthians. Não, o Bacete trouxe ali dados importantes dessa defesa do Corinthians. O Matheus Bidu é um jogador que faz falta, sem nenhuma dúvida, principalmente quando o reserva dele é o Henrique, que nunca mais jogou aquilo que já mostrou em outro momento pelo Corinthians. Um dado importante nisso é o seguinte: o Corinthians ficou 9 jogos sem tomar gol com o Fernando Diniz, certo? Certo. Nos últimos 3 jogos, o Corinthians tomou 7. Degringolou. E não é coincidência alguns gols terem saído por causa da escalação do André Ramalho. O André Ramalho tem falhado com frequência, daí a comemoração de parte da torcida pelo retorno da dupla Gabriel Paulista e Gustavo Henrique, porque o André Ramalho vive uma tenebrosa fase e o Corinthians tem tomado muitos gols, diferentemente do que aconteceu no início com o Diniz. Velocidade no Gazeta Esportiva. O Corinthians finalizou a preparação para a partida contra o Peñarol do Uruguai pela Conmebol Libertadores.
com o desfalque do lateral esquerdo Matheus Bidu na viagem a Montevidéu. O jogo, válido pela quinta rodada do Grupo E, será nesta quinta-feira, às 21h30, no estádio Campeón del Siglo. O titular da lateral esquerda sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo no jogo contra o Botafogo, no último domingo pelo Campeonato Brasileiro. Ele permaneceu em tratamento na parte interna do CT Joaquim Grava nesta quarta-feira, assim como na última terça. O argentino Fabrício Angileri deve ser o titular no lugar do Bidu. O técnico Fernando Diniz continuará não podendo contar com o atacante Memphis Depay, que apesar da expectativa de retorno contra o Peñarol, sentiu dores na panturrilha nos últimos dias. O holandês, há 2 meses sem jogar por uma lesão muscular na coxa direita, participou de todo o treino com o restante do elenco, segundo a assessoria de imprensa do clube, ainda como parte dos trabalhos de transição física. Um provável Corinthians tem Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Fabrício Angileri, Ranieri, Carrijo ou André ou Alan, Breno Bidon e Rodrigo Garro, Jesse Lingard e Yuri Alberto. No último treino antes da viagem a Montevidéu, depois da apresentação de um vídeo de instruções táticas e uma ativação na academia, os jogadores foram a campo e realizaram 2 exercícios táticos. O treinador aproveitou para instruir a equipe em diversas situações de jogo e treinou jogadas de bola parada. Isolado na liderança do Grupo E, com 10 pontos, o Corinthians está classificado para as oitavas de final. Um empate garante o Timão na primeira colocação da chave.